Eu sei, tá todo mundo agitado, mas a gente precisa ficar calmo. Fica calmo, fica calmo. Eu não sei se você viu os vídeos da Daniela Lima, que viraram um meme maravilhoso. É a liberdade de expressão falsa. É falsa. Meu Deus, foi muito maravilhoso. Ou se você viu a dona Sadi falando da Zarapuca, que é cilada, Bino. Teorias maravilhosas. Aliás, a esquerda vem com uma nova narrativa para explicar tudo o que está acontecendo. Na verdade, Elon Musk descobriu que no Brasil tem uma parada que ele quer e por isso ele quer derrubar todo mundo para ser proclamado imperador e poder extrair nossos minérios para fazer o seu foguete que já dá ré e para frente chegar até a Lua. Não, eu acho que não era exatamente isso não. Mas era uma teoria maluca parecida. Mas calma que a gente chega lá. Se você pegou a treta no meio, ou seja, na hora que ela foi jogada no ventilador pela frase "Por que você está fazendo isso, Alexandre?", eu preciso te contar que isso não começou agora, não começou esse ano e não vai terminar tão cedo. A história é grande, muito grande, mas boas histórias normalmente são. Portanto, se você quer entender onde a treta do imperador versus o cara que dá ré no foguete começou, como ela deu uma escalada sublime na noite dessa segunda-feira e como ela pode terminar, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, aqui eu vou dar um panorama geral sobre os acontecimentos, colocando tudo em ordem cronológica, mas também mostrando os absurdos ditos pelos jornalistas lulistas para abafar o caso com narrativas sem nenhum nexo que beiram não, filho, são ridículas. Mas se você quiser uma análise jurídica sobre a situação, o Dr. André Marsiglia foi o convidado do Te Atualizei News dessa segunda-feira e eu te convido a ir lá assistir, mas só depois que esse vídeo acabar. Se você ainda não segue o canal, vai lá e dá uma moral pra nós. Combinado? Vamos começar pelos acontecimentos recentes que geraram tudo isso. O Twitter Files Brasil. E, gente, é muito importante que você entenda perfeitamente o que foi vazado, porque foi nesse vazamento que desencadeou a reação do Musk, que já estava na gaveta. E você vai entender por quê. O Twitter Files foi a disponibilização de e-mails trocados entre funcionários do Twitter entre os períodos de 2020 e 2022, onde eles não só se mostravam espantados com as ordens que recebiam para derrubadas de perfis e quebras de sigilo, como também estavam preocupados com o desacordo que aquelas ordens tinham quando se analisava a lei vigente no Brasil, que é o Marco Civil da Internet. Como, por exemplo, nesse meio de 2020, onde o consultor jurídico do Twitter descreveu uma audiência no Congresso brasileiro. Ele informa que o nosso Congresso solicitou ao Twitter o conteúdo de mensagens privadas trocadas no Twitter, o que nós usuários conhecemos como DMs, que é como se fosse o WhatsApp do Twitter, mensagens que você posta só para uma pessoa, onde só aquela pessoa tem acesso. Só que não é apenas isso, eles também solicitavam registros de login de determinados usuários. Na ocasião, o consultor jurídico do Twitter, o Rafael Batista, disse estar resistindo às solicitações porque os pedidos poderiam estar violando o Marco Civil da Internet. Então, esse mesmo consultor observou que os donos desses perfis ficaram sabendo pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e recorreram para o STF, que concedeu uma liminar depois que a corte entendeu que aquilo ali de fato estava em descumprimento com as leis do Brasil. Beleza, pulando para 2021, em nova troca de e-mails, o Rafael Batista agora conta para os demais que está sendo investigado no Brasil porque ele se recusou a fornecer dados pessoais dos usuários do Twitter para o Ministério Público de São Paulo. E esse e-mail nos conta uma coisa muito importante, conta que o Twitter foi a única rede social que resistiu à entrega dos dados pessoais de usuários, já que, segundo o Ministério Público, o Google, Facebook, Meta e até o Uber forneceram os dados cadastrais e até números de telefones dos usuários sem ordem judicial.
A sequência disso foi no mês seguinte, num novo e-mail em que o Rafael Batista alegou ao promotor que desde 2012 essa era a primeira vez que uma investigação era aberta contra um funcionário por descumprimento de solicitação ou ordem judicial. E ressaltou que o Marco Civil da Internet, a nossa lei, determina que sejam solicitados apenas endereço físico e qualificação pessoal, como estado civil e profissão, o que no caso do Twitter sequer é solicitado ao usuário. Então, assim, como é que eles vão entregar um número de telefone? Ainda nessa continuação, no mês seguinte a esse ocorrido, o Rafael contou que um juiz rejeitou a investida do Ministério Público que tentou forçar o cumprimento de um pedido através de uma obrigação inexistente e alegando que tal coisa só poderia ser feita com uma revisão judicial. Vendo tudo isso aí, uma colega de trabalho do Rafael aponta um sintoma de 2020 que acabou evoluindo, como veremos mais à frente, onde ela ressaltou que, abre aspas, infelizmente estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos a assistir a uma tendência preocupante em termos de pedidos agressivos de aplicação de lei e de ordens judiciais que restringem os direitos fundamentais. Fecha aspas. E essa conversa seguiu por mais alguns meses, já que, mesmo após a derrota, o Ministério Público de São Paulo avançou novamente, mas dessa vez solicitando uma investigação criminal contra o Rafael e alegando que o juiz anterior poderia ter sido imparcial. Será que esse juiz era vítima e juiz do caso? Porque isso poderia torná-lo imparcial. Ou não. Ou não. Sei lá. Beleza, falamos do Congresso solicitando dados, falamos do Ministério Público solicitando dados. Vamos então falar agora da parte onde essa pessoa que vos fala, euzinha, fui diretamente atingida pela democracia relativa tupiniquense. Essa troca de e-mail se dá diretamente sobre a ordem de desmonetização de todos os meus perfis. Não só os meus, mas é só para vocês se localizarem na história. Foi nesse e-mail que rolou o Esteja Desmonetizada. Em 18 de agosto de 2021, Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido em constantes ataques coordenados contra membros do Supremo Tribunal Federal e Superior Eleitoral Tribunal. E nunca foi, viu, galera? Eu juro, eu só vi um assunto, eu via lá uma hashtag e eu queria participar. Nunca combinei postagem com ninguém. Meu crime foi amar demais o Twitter. Mas continuando aqui no conteúdo do e-mail que é importante. Mesmo que essa obrigação inicialmente não nos atinja, o tribunal também determinou que Twitter, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook se abstenham de sugerir algoriticamente perfis e vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral em associação com esses usuários, contas, e também identificar a origem de conteúdo específico. Só que ele continua. Nós não recebemos o URL de nenhum tweet específico. Galera, a URL é o endereço da postagem. Por exemplo, se eu for no Twitter e postar, os gringos estão chamando o magnânimo de Darth Vader e isso não é legal. Parem, memes machucam. Essa postagem iria gerar um endereço, que seria a URL. Só que eles pediram para investigar a origem dessa URL, desse endereço, mas não enviaram nenhuma URL. Então, a resposta para esse comunicado veio na seguinte frase dita pelo chefe do jurídico da plataforma. Abre aspas. Há um forte componente político nessa investigação e o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. Fecha aspas. Logo nessa sequência, o Rafael conta que o Tribunal Superior Eleitoral queria identificar contas e usuários que, oh meu Deus, usaram algumas hashtags que estavam nos assuntos mais comentados. Mas não só isso, que ele também queria que, de alguma forma, o engajamento de determinados conteúdos na plataforma fossem reduzidos. Já em outubro de 2021, o Rafael volta a relatar um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, dessa vez solicitando que o Twitter desmascarasse e rastreasse usuários que usaram uma hashtag específica. O Batista diz que, sobre esse pedido, o Twitter iria reagir, porque não havia indícios de ilegalidade no uso de hashtag, mas também porque o Tribunal Superior Eleitoral estava exigindo uma divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários e que isso iria violar as nossas garantias fundamentais. E pelo amor de Deus, povo do TSE que eu sei que tá aí me assistindo, isso aqui não é ataque nem desinformação, são documentos públicos. Eu só tô fazendo um trabalho jornalístico de categoria. Quem
em democracia é assim que funciona, né? Determinados fatos causam medo ao serem expostos. Não devia ser assim, mas é. Bom, vou seguir aqui só mais um pouquinho, porque como eu disse, você entender isso aqui é muito importante, porque esse é o famoso contexto. Já em 2022, o TSE voltou a exigir do Twitter que ele fornecesse os dados mensais do uso das hashtags que levavam termos de voto auditável, para sim e para não, sob pena de multa diária de 100 mil bonoros. Mas não apenas isso, o TSE também queria a assinatura de IP de todos que usaram a hashtag pedindo voto auditável. Mas parou aí? Não parou, porque em novembro de 2022, um advogado da plataforma relatou ter recebido a ordem de remover a conta do pastor André Valadão. E o advogado conta que o juiz que fez a solicitação não quis explicar o porquê aquela conta deveria ser removida e mesmo após o Twitter recorrer, alegando que não sabia o porquê aquela conta deveria ser removida, a resposta foi dada com um aviso: removem até 1 hora ou a multa será de 100 mil bonoros por dia. E galera, acredite, isso foi um resumo do Twitter Files e isso foi o que gerou uma repercussão nacional em torno desse tema. Não na rede Lully de mais conglomerado midiático, né? Porque a mídia tradicional incorporou a Sandra Bullock lá naquele filme Cega, na Tora. Não tô vendo, tô invisível. O debate sobre esse tema foi expressivamente no Twitter. E quem que é o dono do Twitter? Elon da Massa, também conhecido por quem esse bilionário pensa que é. Com o tema quicando nas redes sociais, Elon Musk apareceu para dar seus 2 centavos nessa treta e veio com a pergunta que a gente achou que tinha quebrado a internet. A gente achou que tinha quebrado a internet porque a gente não sabia naquele momento que ia vir muito mais. Por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Mas, antes de eu falar das postagens do Elon Musk da atualidade, eu preciso contar pra vocês que esse não foi o marco zero, foi o estopim da bomba. E é você que faz o Elon Musk ser assim, cantou Elon Musk pro magnânimo, na minha cabeça. Em 13 de janeiro de 2023, Verdevaldo, também conhecido por Glenn Greenwald, foi até o Twitter expor um documento muito importante, que me afetou diretamente também. Só pra constar. 13 de janeiro de 2023 foi o dia que eu e mais pessoas tivemos todas as redes sociais banidas do Brasil. E sobre esse fato, o Verdevaldo foi até o seu Twitter dizer que ele teve acesso à decisão e que o seu teor era chocante. Não só pelo teor, mas porque atingia políticos brasileiros e comentaristas proeminentes. Eu nunca tive acesso a essa decisão, eu nunca recebi um comunicado formal. Caiu o Instagram, caiu o YouTube, por fim caiu o Twitter, que teve a decência, à época, de ser o único a me enviar o e-mail dizendo que a minha conta tinha sido alvo de uma decisão judicial e que não poderia me dar mais nenhuma informação a respeito, mas que, se fosse do meu interesse, que eu procurasse um advogado. Ótimo conselho. Fim. Foi só isso. Como eu disse, nunca tive acesso a essa decisão. Mas o Verdevaldo teve. E não só teve, como foi lá e pá! Postou o negócio na íntegra. Eu não vou postar o documento aqui porque eu não quero que o TSE derrube o meu canal dizendo que eu divulguei documento sigiloso que tá na internet. De novo. Não vou dar esse mole, viu, TSE? Mas o conteúdo da decisão, que vocês podem ir lá no perfil do Glenn conferir, era basicamente o seguinte, abre aspas. Senhor diretor, eu, por meio dessa, te comunico que a decisão seguinte foi tomada em uma ação judicial com detalhes que permanecem em segredo de justiça, mas para cumprimento imediato. Considerando esses fatos, eu determino a expedição às empresas Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube para que no prazo de 2 horas prossigam com o bloqueio dos canais e perfis listados abaixo sob multa diária de 100 mil bonoros e o fornecimento para essa Suprema Corte dos dados cadastrais associados com as contas, assim como a manutenção dos conteúdos. Considerando a natureza confidencial desses documentos, devem ser tomadas medidas adequadas para manter a confidencialidade. Sem mais nada, por enquanto, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração. Assinado Magnânimo, o Imperador. Não, mentira, assinado Alexandre de Moraes. Foi assim que a minha conta, assim como de outros influenciadores, além do deputado Nicolas Ferreira e o senador Alan Rick, foram removidas da internet. E por que eu contei isso pra vocês? Porque
Por quê? Que eu me lembre, essa foi a primeira vez que o Elon Musk comentou sobre a situação de derrubadas de contas, indo até o perfil do Glenn dizendo: isso é extremamente preocupante. Então, o Glenn responde que sim, é muito preocupante e que para postar a decisão judicial ele teve que conversar muito com seus advogados e citou o artigo do New York Times como alerta do perigo que se tornou o poder concentrado e limitado na mão de determinado juiz. E você sabe de quem eu estou falando? Você sabe quem? Então, o Elon Musk novamente respondeu, mas agora perguntando: é apenas um juiz? E isso aconteceu há mais de um ano atrás. Já em março desse ano, um perfil postou que um jovem que não possuía antecedentes criminais havia sido condenado pelo 8 de janeiro a 17 anos de prisão. Elon Musk também se manifestou nessa ocasião dizendo, abre aspas, a menos que falte alguma coisa aqui, a punição é muito superior ao crime. Fecha aspas. Aí em abril estourou o Twitter Files e voltamos no post 1 de Elon Musk, que seria o primeiro de muitos. Após marcar a arroba do próprio Alexandre em várias postagens, e isso é chocante, porque ninguém faz isso hoje em dia, né? A não ser pra pedir prisão de gente que você não gosta na internet, bem nos moldes da União Soviética. Aí a galera da esquerda marca o tempo todo. Não gosto de você, prende ela, Alexandre. Vários anúncios foram feitos, tais como que as contas banidas sem o devido processo legal seriam reativadas, que as decisões da Suprema Corte seriam tornadas públicas, que não ia mais cumprir ordem legal e que se fosse para derrubar o Twitter, que seja. O princípio está acima dos lucros. Que homem. Nessa hora, bug geral na mídia, nível meme da Turma da Mônica. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Enquanto a mídia permanecia em silêncio pensando, Bino, como é que nós vamos sair dessa? Os perfis gringos faziam memes e a mídia internacional relatava passo a passo a treta que naquele momento se tornou global. Alexandre, enfim, alcançava a fama internacional. Chique. Achei chique. Como resposta, Xande enfiou Elon Musk no inquérito das milícias digitais com direito a caps look no meio da decisão. E pra quem não sabe, na internet, quando você coloca um caps look, tudo maiúsculo, significa que você está gritando. Não sei se o ministro sabia dessa regra, mas foi assim que a gente leu. O ministro gritando dentro da decisão que colocou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Chegamos na segunda-feira e já na manhã teve Elon Musk indo até um space do Twitter contar que o Twitter recebia demanda de derrubada de contas, mas que as solicitações chegavam de modo que, ao serem realizadas, o dono do perfil achasse que a derrubada da conta estava vindo porque ele infringiu alguma regra do Twitter e não porque rolou uma demanda legal a respeito. E mais uma vez o assunto quicou a manhã toda até que ela, a moça do notebook da ABIN, entrou em cena, mas não para comentar essa declaração do Elon Musk. Claro que não. Segundou com o Rede Lully aparecendo para ser a SECOM, agora do ministro. Daniela Lima apareceu dizendo que tudo isso era uma conspiração maquiavélica da extrema-direita mundial. Mas em meio ao seu desabafo digno de um chapéu de alumínio, ela disse uma coisa muito importante. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Pontos interessantes dessa fala. Número 1. Quem paga no X, no Twitter, tem mais exposição. E assim, longe de mim fazer alguma comparação absurda, mas pensando em quem paga mais, leva, Lula amplia a verba da Rede Lully em 60%. E não é à toa que a gente chama a Rede Lully de Rede Lully, né? Ou de SECOM. Tá muito óbvio. O outro ponto é que ela disse que quem fala o que a plataforma entende ser relevante ganha mais engajamento por meio do seu algoritmo. Aí vem a cena ridícula, meu Deus do céu, ridícula, que já é o meu meme favorito da vida. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. É uma liberdade maquiada. Não, Daniela, não é maquiagem nem controlada. Quando Elon Musk comprou o Twitter, ele tornou público o algoritmo. Coisa que nenhuma outra rede social fez. Só para ficar registrado e a senhora não ficar propagando essa desinformação, né? TSE. TSE, ó. Fica esperto.
Jornalismo profissional, desculpa. Mas o outro ponto que nós precisamos ouvir é o da Andréa Sadi, onde ela deixou claro que o que rolou foi cilada e o Bino tá no Marapuca. Além de declarar que a direita tá pautando o debate. Palavras dela, achei maravilhoso, vamos ouvir. Se a gente pudesse concluir de ontem para hoje o grande foco de tudo isso que a gente está vendo, a gente pode dizer com certeza que mais uma vez a extrema-direita está pautando o tema nas redes sociais, mais uma vez a extrema-direita está colocando um governo de esquerda, políticos de esquerda, o próprio Supremo, armou-se uma arapuca, porque nós estamos aqui debatendo um tema levantado e que está sendo comemorado pela extrema-direita nas redes sociais. Não tem um perfil de bolsonarista que você entre que eles não estejam repercutindo, estejam retuitando, estejam comemorando, estejam se organizando. Então esse debate levantado pelo Musk, acho que cumpriu o primeiro objetivo deles, que foi reorganizar e tirar como me disse uma fonte, do corner a extrema-direita, que estava acuada nas redes sociais, porque é só problema nos últimos tempos. Caso de joia, vacina, Bolsonaro encrencado, a turma do Bolsonaro na mira da Polícia Federal, Mauro Cid. Então, o tempo todo. E para o lado do governo, de uma certa forma, Valdo, você tem a gente está vindo de uma semana de crise na Petrobras, até uma fonte do governo brincando comigo, falou, por outro lado, o governo também estava achando que ia se dar bem do ponto de vista de debate público, né? Depois eu vou entrar na parte jurídica, que é o que mais importa. Mas eu fiquei muito impressionada com como é muito fácil pautar o tema, né? Eles pautam e deixam aí, a gente vai discutindo e vai debatendo e as boiadas vão passando e ninguém vai vendo. Então eu queria abrir com isso para deixar claro que nós estamos aqui mais uma vez refém de uma pauta levantada pela extrema-direita nas redes sociais, só que nesse caso é pelo dono do algoritmo. Coisa maravilhosa, né? Se alguém da esquerda for chorar por causa disso, me manda um áudio. Mas o engraçado é que ela tá chateada porque antes eles pautavam a gente só falando do Bolsonaro. E agora que a direita pautou ela, não dá mais pra falar do Biruliro. Que saco. Só que a arapuca comentada por Sadi é a seguinte: se o Alexandre derrubar o Twitter, a repercussão mundial será. Ah lá, não falei que ele era um ditador autoritário? Olha o que ele fez, derrubou o Twitter no Brasil. E ela diz que isso é muito perigoso, porque eles precisam de sabedoria para atuarem dentro das 4 linhas. Sim, ela usou essa expressão, atuarem dentro das 4 linhas. Mas tem quem acha que o que tá rolando no Brasil nem é censura, porque se a justiça derrubar o seu perfil, tá tudo certo, porque você pode ir lá e fazer outro. Então não é censura. Sério, eu não tô brincando. Não existe censura, nem estamos numa ditadura. Eu só quero falar por que eu digo que não tem censura. Quando você tem um celular apreendido, você pode ir na loja comprar outro celular. Quando você tem uma conta bancária bloqueada, você pode ir no banco abrir outra conta bancária. Quando uma conta na rede social é suspeita de crime, ela é bloqueada, mas ele pode abrir outro perfil. Isso não tem problema nenhum. Aliás, todo mundo faz isso. Aquela conta mãe que está bloqueada para investigação. Não existe. Gente, tá tudo certo no Brasil então, ué? Bicho, um gênio desse que consegue falar uma pepita dessa numa naturalidade ímpar, sem a cara tremer. Impressionante. Mas como eu falei da Daniela Lima, deixa eu falar da outra âncora, amiga dela, pra ela não ficar com ciúme, a dona Camila Bonfim, que foi até o Twitter dizer o seguinte, abre aspas, as incontáveis camadas de Elon Musk. Ele não tem direito de afrontar a soberania do Brasil. Ele tem interesses econômicos, tá nem aí pra democracia. Ele vocaliza o que defende a extrema-direita não só no Brasil, mas no mundo. Moraes tomou decisão de ofício sem ouvir PGR e Polícia Federal e tem feito isso muitas vezes, o que tem gerado críticas. E aí faltou um mas. Mas isso não invalida o papel importante do ministro na defesa da democracia, mas gera críticas. Fecha aspas. Dona Camila Bonfim tá dizendo que o magnânimo, por muitas vezes, toma decisões de ofício sem consultar a PGR e a Polícia Federal, o que gera críticas. Só críticas. Amiga, é justamente isso que o Elon Musk tá falando, assim, literalmente.
literalmente. E o gera críticas? Pois é, gerou. Mundiais. Mas é bonitinho que ela ressalta, né? Fez os negócios sozinho, tem feito negócio sozinho, tudo, mas pra salvar a democracia? É só pra isso, então a gente vai passar pano. Muito bom. Mas aí, ainda na Rede Lully, eis que aparece seu Demétrio pra chegar dizendo: vos trago uma palavra. Ou 3. E eu vou ter que usar o cara da Rede Lully pra falar aquilo que, se eu falar, eu seria democraticamente punida. Portanto, povo do TSE, quem falou foi ele. Meu compromisso aqui é só com a notícia. Obviamente, nenhuma empresa, ou X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas, até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. E se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, sim, isso não é crime. Não. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Não. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Não. Então, a minha primeira pergunta é: por que, sob a suspeita de qual crime, ele foi incluído no inquérito? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? É essa pergunta que o Pablo Hortelado fez, e eu concordo com essa pergunta. Sim. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. É indireta por Reinaldo. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso. Tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então, imagina uma entrevista ao vivo. O entrevistado fala algo Olha o que ele vai falar agora, e gente. o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Beleza, tô com medo de comentar essa última frase aí. Cara, tô meio assim de comentar isso aí, né? Então eu vou cometer autocensura e vou comentar só uma pequena parte, porque... Que cara doido. Será que ele não sabe que a gente tá numa democracia pujante pra poder falar isso? Em plena Rede Lully. Mas enfim, como as contas são suspensas, contas inteiras, não só conteúdo, de que maneira isso é feito? Eu não acho essa dúvida absurda e é o que todo mundo quer saber. Como tudo isso está acontecendo. Na mesma pegada apareceu o seu Pablo Hortelado do O Globo, veja bem como a coisa escalou, e disse o seguinte: na intensificação do movimento antidemocrático, o STF, por meio dos inquéritos antidemocráticos, e o TSE, por meio da resolução de 2022, suspenderam diversas contas de pessoas acusadas de atacar a integridade do processo eleitoral brasileiro ou de ameaçar a democracia. Algumas decisões
não pareciam razoáveis. Havia entendimento anterior que publicações consideradas ilícitas poderiam ser suspensas por decisão judicial sem caracterizar censura. Porém, no meio da crise de 2022-2023, não apenas publicações específicas, mas contas foram suspensas. A proibição de contas inteiras, no meu entender, caracteriza censura prévia. É impedimento de alguém publicar porque a justiça entende que ela pode vir a cometer ilícito. A suspensão de contas se disseminou sem muito escrutínio da imprensa ou da academia. Fez um meia-culpa aí, né? E isso me lembrou uma fala muito importante. Ainda que em sede de liminar é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de... Na época desse vídeo, eles estavam decidindo censurar o documentário da Brasil Paralelo para que não fosse exibido antes das eleições, por medo que algum candidato fosse prejudicado ou beneficiado, sem sequer terem assistido o conteúdo. Mas era só até o final das eleições. Só até o final das eleições. Jornal Nacional também fez um especial sobre a vida do Elon Musk, colocando ele como, sei lá, um bilionário doidão, cheio de interesse próprio. E a Renata Vasconcelos encerrou dizendo que o que rola no Brasil, tudo o que rola no Brasil, é em nome da democracia. E eu nem esperava nada diferente. A manifestação do desgoverno, que acabou beneficiado por essa onda, já que o escândalo da Petrobras e a greve nas universidades não entrou mais em pauta, foi a de dizer que iria rever seus contratos com a Starlink, internet do Elon Musk, que leva acesso para indígenas e ribeirinhos de regiões remotas do país. Galera, eles usam o acesso fornecido pelo Elon Musk para acionar, inclusive, ajuda médica. E é uma pena que o desgoverno não tenha pensado na população na hora do ministro da SECOM fazer tal declaração. Mas como a gente gosta de tapa com luva de pelica, em resposta o Elon Musk disse que se o Lula cancelar os contratos que levam a internet para os ribeirinhos e indígenas, ele vai fornecer a internet gratuitamente. Um bilionário muito malvadão ele, né? Bom mesmo é o pai dos pobres que tá pensando em rever a internet dessa galera. E quando você acha que acabou, aparece Felipe Neto pra tentar fazer pegar a narrativa que o Elon Musk é mesmo um bilionário malvadão e postou o seguinte no seu Twitter. E eu acho isso genial, porque ele xinga o dono do Twitter no próprio Twitter e não é censurado. O Elon Musk tem que frear a sua sanha autoritária. PS, contém ironia.
Mas tá, o Felipe Neto postou o seguinte: o X, que é o Twitter, está sendo processado por ajudar os ditadores da Arábia Saudita e capturarem pessoas por tweets. Alguns desapareceram, outros torturados, outros presos. Como o Kiko dos Foguetes pode dizer que está preocupado com a liberdade no Brasil? E aí ele foi lá e colocou a matéria da Veja que dizia: Twitter é acusado de ajudar a Arábia Saudita e violar direitos humanos. Só que o menino Foca, que chama o cara que deu ré no foguete de Kiko, não leu a matéria, já que essas acusações são de 2014 e 2015 e o Elon Musk comprou o Twitter em 2022. O assunto entrou nos temas mais comentados do Twitter e o professor Guilherme foi lá explicar pro Nelipe que ele estava espalhando uma fake news e queria representá-lo junto ao Ministério Público Federal porque é assim que a esquerda age, né? E como consequência, o eterno menino Nelipe deletou a fake news enquanto perfis de esquerda continuavam a replicar a mentira usando o post do Nelipe como prova da alegação. É preciso regulamentar as redes sociais com urgência. É o que a esquerda quer, é o que ela pede, foi a manifestação do Pacheco sobre todo o ocorrido. É um mantra da Rede Lully em toda a programação da emissora. Mas se o Google e o Telegram falarem contra esse projeto é abuso, tome inquérito, porque a gente está numa democracia pujante. Democracia pujante. Abre aspas. O bilionário Elon Musk iniciou mais uma série de ataques, dessa vez atingindo diretamente o presidente Lula. Nesse post ele diz que o ministro Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil porque tem o Lula numa coleira. Fecha aspas. E aí ela foi lá e pá, colocou a postagem do Elon Musk. Nessa hora todo mundo ficou meio... Uai? Ele tem o Lula na coleira? Como assim? E como perguntar não ofende, o Nicolas foi lá e não ofendeu. Perguntou. Elon disse que Alexandre está com Lula numa coleira e que colocou o dedo na balança para elegê-lo. Como membro do Congresso Brasileiro e representante de milhões de pessoas, peço que nos dê mais informações. Isso seria crucial para o futuro do nosso país. E aí o Elon foi lá e respondeu: precisamos levar nossos funcionários do Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados. E dump de dados, um despejo de dados, tipo eu vou entregar tudo. E ele ainda completou. Eles, os funcionários, foram informados que seriam presos. Presos por quê? Recapitulando, ele diz que rolou alguma coisa ali entre o Lula e o Alexandre. O Nicolas pede que dados comprovem o que ele diz. O Elon Musk diz que precisa estar num local seguro para entregar esses dados porque hoje os seus funcionários estão ameaçados de prisão e é tudo para salvar a democracia. Olha, eu acho que não existe alguém com interesse maior do que a Suprema Corte em esclarecer todos esses fatos para que a normalidade seja restaurada no Brasil. Se um funcionário do Twitter for preso em solo brasileiro por ter provas de possíveis atuações, como é que eu posso falar isso sem ser banida do mundo para sempre? Mais incisivas? Vou tentar incisivas. Isso levantaria dúvidas que não podem existir numa sociedade democrática. Falei bonito agora? Tá no TSE? Você acha que tá beleza? Ficou bom, né? Eles vão gostar. E mais, como diz o Ricardo Capelli, interventor do 8 de janeiro, bilionários estrangeiros que investem em países em desenvolvimento não estão preocupados com o Brasil nem com minorias, porque não existe almoço grátis. Mas eu não queria ser a chata aqui, Capelli, e avisar que bilionários investem bilhões em pautas de esquerda no Brasil há anos. E só o Sleep Giants recebeu 2,5 milhões desses bilionários malvadões que não estão preocupados com o Brasil porque, como você disse, não existe almoço grátis. Vamos proibir doações de bilionários, seu Capelli? Puxa a pauta aí, vamos ver o que acontece? O meu apoio você tem. Eu acredito que de toda a direita também. Bora, Bill? Bora, parlamentares. Pra tudo isso. E eu ainda não esqueci que o diretor de imigração da Polícia Federal lá no Senado prometeu entregar qual era a postagem criminosa do jornalista português Sérgio Tavares para que todos nós tivéssemos conhecimento do que de tão grave ele postou para ser detido. Nós ainda não sabemos qual foi o tweet criminoso. E estamos todos aguardando. Achei prudente essa lembrança no atual momento. E galera, essa foi a saga até aqui do Elon Musk versus Magnânimo. E eu digo até aqui porque é até aqui mesmo. Obviamente nós teremos cenas dos próximos capítulos. E se a democracia permitir,
Fica tranquilo que eu conto aqui pra vocês. E galera, como não sabemos o que vai acontecer, não custa te lembrar que não é apenas um modo de você financiar o meu trabalho em troca de conteúdo exclusivo. É também a forma da gente continuar se falando caso a democracia decida que as redes sociais devem pegar o banquinho e sair de fininho. Ou de me mandarem catar uma moedinha e pau! Sei lá. Com 10 bonouros por mês você faz a diferença no meu trabalho e entra pra família mais atualizada da internet. Acredite, pra mim faz toda a diferença, porque eu não arredo o pé, eu já tô lá na trincheira. E lá eu vou ficar até sermos os últimos a estar de pé. Portanto, se você puder, é claro, dá essa moral e entra pra família. Já tem aplicativo pro Android e em breve vai sair pra galera do iPhone. E pra você que se interessou, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você. Até essa parte 1 da saga, o que você tá achando que vai acontecer? Você acha que o Twitter vai de arrasta pra cima? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!